Olá, turma, aqui é o professor Christopher Anderson e estamos dando continuidade à disciplina de planejamento estratégico. Nesse segundo vídeo, abordaremos os elementos essenciais do planejamento e a importância da aplicação da análise SWOT na organização e como pode obter vários benefícios praticando de forma correta a administração estratégica. O Conselho de Administração Estratégica tem evoluído e continuará evoluindo. Inclusive, nós citamos essa evolução no primeiro vídeo. Como resultado, é perceptível a falta de consenso sobre o significado preciso do termo. Cada teórico coloca uma conceituação diferenciada. Apesar desse impasse, a administração estratégica é executada em muitas organizações atualmente e muitas delas se beneficiam de forma muito significativa. A administração estratégica é definida como um processo contínuo, permanente e interativo que visa manter uma organização como um conjunto apropriadamente integrado a seu ambiente. No passado, o processo de administração estratégica é influenciado, em grande parte, pelo Departamento de Planejamento das organizações. Os integrantes desses departamentos eram envolvidos pelo projeto e implementação dos sistemas de administração estratégica dentro de suas organizações. Entretanto, mais recentemente, os departamentos de planejamento perderam um pouco de sua influência. Entenda uma coisa, o processo atual da administração estratégica, ele tende especialmente a organizações menores a ser dominado pelo CEO da companhia. O presidente da companhia é também considerado primordialmente como o principal responsável pelo sucesso do projeto, o que não significa, contudo, que o presidente execute o processo de administração estratégica independentemente, de forma arbitrária. Pelo contrário, o CEO bem-sucedido nessa área geralmente esboça um processo de administração estratégica que envolve membros de diversas áreas e diferentes níveis da organização, considerando que todos os setores têm que ser levados em consideração na elaboração do planejamento, suas características, os objetivos setoriais, os colaboradores de cada uma delas. Uma organização pode obter vários benefícios praticando de forma correta a administração estratégica. Talvez o mais importante seja a tendência de tais organizações a aumentarem seus níveis de lucro. Embora estudos anteriores tenham concluído que o aumento da lucratividade normalmente não acompanha a aplicação da administração estratégica, um significativo número de pesquisas recentes sugere que um eficiente e efetivo sistema de administração estratégica pode aumentar a lucratividade e, além de aumentar, manter essa lucratividade. No caso que é mostrado aqui nessa lâmina, existem historicamente situações em que se tem um aumento da lucratividade, porém não se tem um acompanhamento dessa evolução estratégica, desse planejamento estratégico, o que fatalmente incorrerá num curto período dessa lucratividade positiva. Essas são as etapas que nós iremos apresentar aqui a vocês. Etapa 1, execução de uma análise do ambiente. Etapa 2, estabelecimento de uma diretriz organizacional. Etapa 3, formulação de uma estratégia organizacional. Etapa 4, implementação da estratégia organizacional. E etapa 5, controle estratégico. Vamos então discutir cada uma delas. A primeira etapa, denominada de execução de uma análise do ambiente, nós temos o processo de administração estratégica, tem início com a análise do ambiente. Isto é, com o processo de monitorar o ambiente organizacional para identificar os riscos e as oportunidades presentes e futuras. Nesse contexto, o ambiente organizacional encerra todos os fatores, tanto internos como externos à organização, que podem influenciar
o progresso obtido através da realização de objetivos da organização. Nesse momento, os administradores eles devem compreender o propósito da análise do ambiente, reconhecer os vários níveis existentes no ambiente organizacional, setor por setor, departamento por departamento, e entender as recomendações das normas para realizar uma análise do ambiente. Quando nós formos discutir exatamente essa etapa lá na frente, vocês vão relembrar de uma técnica de gerenciamento que nós já discutimos na disciplina de análise e elaboração de projeto. Etapa 2, estabelecimento de uma diretriz organizacional. A segunda etapa do processo de administração estratégica é o estabelecimento da diretriz organizacional ou determinação da meta da organização, ou as duas coisas. Há dois indicadores principais de direção para os quais uma organização é levada: a missão e os objetivos organizacionais. Turma, entenda que a missão organizacional é a finalidade de uma organização, ou a razão de sua existência, a razão de ser. Os objetivos são as metas das organizações. Há outros dois indicadores de direção que atualmente as empresas estabelecem. Um é a visão, que é o que as empresas aspiram ser ou se tornar no futuro. E o outro são os valores ou princípios, alguns autores denominam dessa maneira, que expressam a filosofia, a ideologia que norteia a empresa, as ações da empresa, o que a diferencia das demais no mercado. Etapa 3, formulação de uma estratégia organizacional. Esta etapa é definida como um curso de ação com vistas a garantir que a organização alcance seus objetivos. Formular estratégias é projetar e selecionar estratégias que levem à realização dos objetivos organizacionais. O enfoque central está em como lidar satisfatoriamente com a concorrência. Por isso mesmo, assim que o ambiente tenha sido analisado, o que ocorreu na etapa anterior, e a diretriz organizacional estipulada, elaborada, a administração ela é capaz de traçar cursos alternativos de ação e um esforço conhecido para assegurar o sucesso da organização. Uma vez que eu formulei, que eu planejei, agora eu preciso implementar. E aí nós chegamos à próxima etapa, a etapa 4 de implementação da estratégia organizacional. Nessa quarta etapa, colocam-se em ação as estratégias desenvolvidas logicamente, que emergiram de etapas anteriores ao processo de administração estratégica. Perceba, então, que se trata de um processo de um sequenciamento. Sem a implementação efetiva da estratégia, as organizações são incapazes de obter os benefícios da realização de uma análise organizacional, do estabelecimento de uma diretriz organizacional e da formulação da estratégia organizacional. Afinal de contas, se eu planejei, eu preciso implementar. Além disso, é importante fazer um enfoque aqui, embora muitos ainda apregoam isso por aí, que planejar e não implementar é perda de tempo. Não adianta você planejar, se dedicar, pesquisar, formular, se na hora de implementar isso não vai para a realidade. Então, acaba sendo perda de tempo. Entendo que o planejar não é perda de tempo, propriamente dito, se existe a implementação disso que foi planejado. Porém, é perda de tempo se isso que foi planejado, se isso que está na teoria, não é concretizado. E, por fim, a etapa 5, o controle estratégico. O controle estratégico é um tipo especial de controle organizacional que se concentra na monitoração e avaliação do processo de administração estratégica no sentido de melhorá-lo e assegurar um funcionamento adequado. Quem assistir o segundo vídeo de análise, desenvolvimento e elaboração de projeto, pode observar que em uma das fases da elaboração do projeto, nós temos esse monitoramento e
controle. Duas outras questões têm recebido especial atenção nos últimos anos e os administradores devem considerá-las cuidadosamente para determinar como a administração estratégica deve ser praticada dentro de uma organização em particular. Trata-se das operações internacionais e da responsabilidade social, muito falada. Nos últimos anos, os negócios tenderam a se envolver com atividades internacionais, a abrir os horizontes, a abrir o leque, a aumentar o mercado. Né? Como se espera que essa tendência continue de abertura do mercado internacional, cada vez mais as organizações terão questões, pontos internacionais a considerar no futuro como parte do seu processo de administração estratégica. É impossível desconsiderar legislações, aspectos culturais e sociais das outras localidades e outros países onde a minha organização pretende se inserir. Se eu não levar isso em consideração, é quase certo que a minha atuação como organização no aspecto internacional ela fracassará. O outro ponto é a responsabilidade social. Por sua vez, é a obrigação da organização de tomar atitudes que protejam e promovam os interesses da organização, seus colaboradores e o bem-estar da sociedade como um todo. Tanto as operações internacionais como a responsabilidade social elas têm um impacto no processo da administração estratégica. Vamos então destrinchar um pouquinho mais cada uma dessas etapas. A etapa 1 de execução de uma análise de ambiente. Uma vez declarada a missão da empresa, seus executivos devem conhecer as partes do ambiente que precisam monitorar para atingir suas metas. Por exemplo, a empresa de iluminação de estúdios de televisão, ela precisa observar a taxa de crescimento dos estúdios de televisão, sua situação financeira, os concorrentes atuais, logicamente, e os novos desenvolvimentos tecnológicos, a legislação que pode afetar o design, o marketing e os canais de distribuição para a venda de equipamentos de iluminação. Isso se refere à análise do ambiente. A análise do ambiente externo e interno é o processo de identificação de oportunidades e ameaças, forças e fraqueza, que afeta a empresa no cumprimento de sua missão e na capacidade de atingir as metas estipuladas. Nesse ambiente, é importantíssima essa análise, nesse contexto que nós vivemos, considerando que as mudanças ocorrem em altíssima velocidade. Perceber essas tendências, visualizando as mudanças antes que elas ocorram, passa a ser um valor primordial, estratégico, como fator decisivo de sucesso e às vezes até de sobrevivência da própria organização. Nós estamos falando então de quem? Nós estamos falando da análise SWOT, ferramenta tecnológica estratégica que nós citamos, já conversamos, né, destrinchamos na disciplina de análise e elaboração de projeto. Nós temos aqui essa imagem que representa a análise interna, afinal de contas eu preciso começar pelo chão onde eu piso, onde estou localizado, me conhecer essa realidade e conhecer esse chão é muito importante. Agora há pouco, no Zoom que eu fiz com a turma da disciplina de planejamento estratégico, o primeiro Zoom, eu cito o livro A Arte da Guerra, do general chinês Sun Tzu, e aí ele coloca que um dos primeiros princípios que deve ser adotado na arte da guerra, e aqui nós estamos fazendo uma analogia para a arte do mercado, da competição no mercado, é, primeiro, conheça o seu inimigo, no caso, conheça o seu concorrente. Depois, conheça a si mesmo. Com certeza você terá sucesso. Então, eu me conheço, sabendo quais são as minhas forças, sabendo quais são as minhas fraquezas. E o que são forças? Vamos só estar fazendo uma recordação aqui. São as vantagens que a sua empresa possui em relação aos seus concorrentes. São os seus diferenciais no mercado, que a tornam competitiva. O que são as fraquezas?
são os pontos que podem prejudicar ou interferir negativamente no andamento da empresa. Posteriormente, nós temos a análise externa com as oportunidades e ameaças. As oportunidades nada mais são do que as forças externas que podem impactar positivamente a sua empresa. E as ameaças são contrárias dessas oportunidades, são forças externas que influenciam negativamente no seu negócio. Nós temos aí a imagem da matriz de oportunidades, da matriz de ameaças, no exemplo que eu dei da empresa de iluminação, de estúdio de televisão. Dá para a gente observar aí atentamente aquilo que tem uma alta probabilidade como oportunidade. A empresa desenvolve um sistema de iluminação mais poderoso, logicamente que isso é uma força que ela ganha externamente. E lá no quadro nós temos, se fazer uma relação, nós temos lá tanta probabilidade de sucesso é baixo quanto o grau de atratividade é baixo. Corresponde ao que? A empresa desenvolve um software sobre iluminação para treinar pessoal que trabalha em estúdios de televisão. E aí, a partir daí, a intenção seria vender esse software. Isso talvez não tenha tanta receptividade assim no mercado. Daí se dizer que essa oportunidade é uma oportunidade de crescimento baixa. Logo abaixo nós temos uma matriz de ameaça, como vocês podem observar aí. O que é uma ameaça alta? É o que está no nível 1. O concorrente desenvolve um sistema de iluminação superior, indiscutivelmente. Qualquer concorrente que apresenta no mercado um produto ou um serviço superior, isso é uma ameaça muito grande para o empreendimento. E o que é uma ameaça ainda que baixa? Legislação para reduzir o número de estúdios da TV. Isso é possível? É, mas é uma possibilidade assim muito remota, uma ameaça muito remota. Nessa outra imagem nós temos um comparativo, mais uma vez aí da análise SWOT, dando uma breve explicação sobre cada um dos seus elementos. Nós temos então, depois de identificados os pontos fortes e pontos fracos e analisadas as oportunidades e ameaças, pode-se obter a matriz de SWOT. Atentem que até aqui nós fizemos a análise. Agora nós iremos pegar esses elementos que foram analisados e jogar na matriz. A matriz de SWOT traz uma análise da situação atual do negócio e deve ser feita regularmente, dependendo da velocidade com que seu ambiente, seu setor e sua própria empresa mudam. Como é que se desenvolve então essa matriz de SWOT? Primeiro, divida todos os pontos fortes que identificou em dois grupos, os que estão e os que não estão associados a oportunidades potenciais ou ameaças latentes em seu setor. Segundo, divida todos os pontos fracos na mesma forma em um grupo associado a oportunidades ou outras ameaças. Terceiro, construa uma matriz com 4 quadrantes. Quarto, inclua os pontos fortes e fracos de sua empresa, juntamente com as oportunidades e ameaças do setor em cada uma das 4 caixas. Aqui eu tenho um exemplo da matriz de SWOT. Vocês vão observar aí que ela permite uma melhor visualização do contexto, tanto do meu contexto interno quanto do meu contexto externo. A análise SWOT fornece uma orientação estratégica útil. Grande parte dela é bom senso. Isso é verdadeiro, logicamente, porque quando você vai avaliar o ambiente interno, o gestor ele tem que ter essa capacidade de reconhecer os limites e as fraquezas que tem, porque do contrário, ele não consegue desenvolver um bom trabalho. Primeiro, corrigir o que está errado. Em seguida, aproveite ao máximo as oportunidades que você identificou no mercado. Só depois pode-se dar o luxo de prestar atenção a outros problemas e áreas que, logicamente, podem impactar, mas não tanto quanto esses que foram identificados na análise de SWOT. Primeiro, elimine possíveis pontos fracos da empresa identificados em áreas nas quais você enfrenta ameaças graves de seus concorrentes e tendências desfavoráveis em um ambiente de negócio dinâmico. Segundo, capitalize as oportunidades descobertas onde sua empresa tem pontos fortes significativos. Terceiro,
Corrija possíveis pontos fracos identificados em áreas que contêm oportunidades potenciais. E quarto, monitore as áreas nas quais você identificou pontos fortes para não ser surpreendido no futuro por possíveis riscos latentes. É isso que nós fazemos depois que a matriz foi montada. Quais são os passos que eu devo dar a partir de agora? Atentem bem para os termos que eu coloquei em destaque: eliminar, capitalizar, corrigir, monitorar. Essa imagem ilustra claramente de que maneira é que essa matriz de SWOT, que foi feita a partir da análise de SWOT, permite que eu consiga corrigir e me posicionar melhor no mercado. Etapa 2, estabelecimento de uma diretriz organizacional. Quais são os elementos essenciais do planejamento que devem ser considerados nessa segunda etapa? São elas a visão da empresa, a missão da empresa e os valores da empresa. O que é a visão? A declaração de visão é a declaração da direção em que a empresa pretende seguir, ou ainda um quadro do que a empresa deseja ser. Trata-se ainda da personalidade e caráter da empresa. Assim, a declaração de visão de uma empresa deveria refletir as aspirações da empresa e suas crenças. Uma pessoa, um cidadão, ao ler essa declaração de visão da empresa, ele poderá interpretar o seu negócio como se fosse uma pessoa, como alguém que eles gostam, podem passar a gostar, a confiar e acreditar. Isso tem que estar muito evidenciado na visão. A declaração de visão da empresa ajudará esses indivíduos, esses cidadãos, a visualizar essa empresa como você a vê, não como uma forma impessoal ou apenas algumas palavras em um pedaço de papel, mas como alguém com quem eu me relaciono, que eu gosto e que eu consigo me dedicar e me empenhar. Pode ter certeza que, nesse caso, a empresa ganhou um cliente. Eu coloquei alguns exemplos aqui de algumas empresas, do Grupo Mateus, da Fiat, da Avon. Visão, por exemplo, aqui eu vou ler apenas do Grupo Mateus, que diz o seguinte: qual é a visão? Nos consolidar como a empresa brasileira de varejo alimentar, com ética, trabalho e eficiência, buscando sempre o respeito dos clientes, inspirando os colaboradores e honrando nossos parceiros. Ser um dos orgulhos da nossa gente. Aqui nessa visão, o grupo, inclusive, já inseriu alguns dos valores que pertencem a esses elementos essenciais da empresa. O que é a missão? A declaração de missão da empresa deve refletir a razão de ser da empresa. Qual o seu propósito? O que a empresa faz? Geralmente, a declaração da missão é curta, com máximo de 2 sentenças ou um pequeno parágrafo. Isso é regra. Quer dizer que, de fato, é isso que vai acontecer. Para que a declaração da missão de sua empresa ela seja efetiva, ela seja eficaz, ela tenha validade, ela deve destacar as atividades da sua empresa, incluindo os mercados que ela serve, as áreas geográficas em que atua e os produtos e serviços que oferece. Enfatizar as atividades de sua empresa desempenha e que a diferenciam de todas as empresas do mercado. Além disso, incluir as principais conquistas que se teve para os próximos anos e transmitir o que você quer dizer de forma clara, concisa e interessante. Coloquei aqui também 3 exemplos de missão da Caixa Econômica Federal, da Microsoft e do Grupo FC Oliveira. Qual é a missão do Grupo FC Oliveira? Proporcionar bem-estar a todos os nossos clientes, oferecendo-lhes produtos de rendimento, qualidade e fragrâncias incomparáveis. Então, turma, a partir de agora, já sabem, procurem comprar os produtos somente do FC Oliveira, porque segundo a missão da empresa, são produtos que são diferenciados no nosso mercado. E, por fim, nós temos os valores. São convicções claras e fundamentais que a organização defende e adota como guia para a gestão do seu negócio. As crenças, posturas éticas, o que é certo e o que é errado, bom e ruim, importante e não importante. Os valores, em outras palavras, é tudo aquilo que é inegociável para a sua empresa. Aquilo que pode ou não pode estar ali dentro.
pertencer à organização. Dois exemplos aí de valores da Coca-Cola e da Vale. A gente vai perceber uma diferença aqui. Enquanto que a Coca-Cola apenas coloca os termos, a Vale ela coloca a oração, a frase. Daí, por exemplo, da Vale, a vida em primeiro lugar. Aqui fazer uma consideração, se a gente for considerar os problemas que ocorreram com as barragens, né, em Mariana, esse primeiro valor aí apresentado pela Vale, uma vez que até o presente momento, segundo o Ministério Público, ficou detectado que houve erro por parte da empresa, esse valor, a vida em primeiro lugar, ele fica um tanto quanto estranho e pode, inclusive, passar até a ser questionado pela sociedade. Tá? É importante dizer que esses três princípios, visão, missão e valores, eles devem ser elaborados de forma a criar um diferencial para a sua organização e não um simples clichê, como, por exemplo, nossa empresa prima pelo respeito e educação dos clientes. Isso é simplesmente repetir o que já é dito por aí. Tem que ser uma coisa que gera impacto, uma coisa que, de fato, quando o cidadão lê, ele percebe que existe um diferencial ali e permite que ele tenha uma maior aproximação. Esses três conceitos, antes de finalizar essa parte, isso deve ser essencialmente orientar todas as tomadas de decisões da empresa, sejam elas em relação ao atendimento ao cliente, elaboração de novas estratégias de marketing, lançamento de novos produtos, dentre outros. Todos esses processos da empresa devem ser elaborados totalmente de acordo com a missão, a visão e os valores da empresa. Do contrário, se torna um contrassenso. Etapa 3, formulação da estratégia. O próximo passo no planejamento estratégico é definir um plano para se atingir as metas estabelecidas, ou seja, a empresa precisa de uma formulação de estratégias para serem implantadas e implementadas. Embora muitos tipos de estratégias estejam disponíveis, o autor Michael Potter, que você já conhece de diversas obras, reuniu-as em três tipos genéricos que fornecem um bom ponto de partida para o pensamento estratégico. Primeiro, liderança total em custo. Segundo, diferenciação. E terceiro, foco. Liderança total em custos. O que significa dizer isso? É que a empresa faz grande esforço para reduzir ao máximo seus custos de produção e distribuição, podendo assim oferecer preços menores que seus concorrentes e obter maior participação no mercado. Importante estar colocando que essa estratégia é largamente utilizada pelos fabricantes de computadores. À medida que a tecnologia ela vai inovando, ela vai aumentando, ela vai mudando, isso permite que os produtos se tornem cada vez mais semelhantes, cada vez mais parecidos. E, consequentemente, a gente passa a ter uma redução do custo dos componentes de fabricação dos computadores. Independente do produto, independente do serviço, é importante dizer que essa redução ela tem que estar dentro da margem de segurança, coisa que vocês viram na disciplina de gestão estratégica de custo. Ou seja, o quanto que a empresa vendeu acima do ponto de equilíbrio. Próximo ponto apresentado pelo professor Porter, diferenciação. Nesse caso, a empresa concentra esforços para alcançar desempenho superior em uma determinada área de benefício para o consumidor, valorizada por grande parte do mercado. Isso significa enfatizar uma ou mais vantagens competitivas que a empresa tem, como qualidade, serviço, prestígio para o consumidor, estilo do produto, o aspecto das instalações. Todos esses pontos podem ser trabalhados para serem diferenciados. Um exemplo assim, bem interessante nessa chamada diferenciação é a da empresa Bic, com a caneta Bic. Principalmente ali pela década de 80. Hoje não, hoje você tem uma série de Ctrl-C, Ctrl-V da Bic por aí. Mas, muito embora a marca ainda presente no mercado, uma diferenciação. Mas ali pelos idos dos anos 80, o modelo da caneta Bic era um modelo único, bastante diferenciado no mercado. O último item é o foco. A empresa aborda um ou mais segmentos de mercado menores, em vez de ir atrás de um grande mercado.
Ela deve conhecer as necessidades desses segmentos e obter lideranças em custos ou encontrar uma forma de diferenciação dentro desse segmento-alvo. Esse segmento nada mais são do que os nichos de mercado. São segmentos públicos cujas necessidades particulares são pouco exploradas ou até inexistentes. Aí cabe ao marketing gerar essas necessidades. A gente pode dizer que esse nicho ele é uma parcela do mercado consumidor em que os compradores podem claramente ser identificados por suas necessidades específicas e que geralmente é pouco ou mal explorada comercialmente. Conforme Porter, as empresas que adotam a mesma estratégia dirigida ao mesmo mercado ou segmento de mercado-alvo formam um grupo estratégico. Acho que eu vou botar essa questão na prova, que é um grupo estratégico, né? Vou logo pensando aí. Aquelas que aplicam melhor essa estratégia obtêm os maiores lucros. Essas empresas podem ainda estabelecer alianças estratégicas a fim de garantir sua fatia de mercado. Dentro da formulação da estratégia, nós temos a prática da aliança, que é muito adotada por algumas empresas. Aliança de produto e serviço, onde uma empresa licencia outra para a produção do seu produto e serviço. Geralmente, as empresas de tecnologia, smartphone, como por exemplo a Apple, a Samsung, elas fazem isso. São empresas, geralmente coreanas ou chinesas, onde a mão de obra é mais barata, que fabricam tudo, então elas licenciam. E aí, o que a Samsung faz? A Apple faz ou simplesmente coloca um selo lá, a logo, pronto, esse é um produto que foi fabricado por nós. Outra estratégia é alianças promocionais, onde uma empresa concorda em promover um produto ou serviço da outra. A McDonald's e outras redes de fast food, elas fazem muito isso quando elas, geralmente naqueles combos que são destinados a crianças, eles colocam os brinquedinhos da Disney, ou da Turma da Mônica, enfim. Então você tem uma parceria ali que existe, uma chamada aliança promocional. Isso é benéfico para ambas. Alianças logísticas, onde uma empresa oferece serviço de apoio logístico ao produto da outra, Correios é um exemplo muito claro disso, e parceria de preço, onde uma ou mais empresas adotam acordo de preço. Isso daqui não é a prática de cartel, vamos entender isso daqui. Etapa 4, implementação da estratégia organizacional. Uma vez definidas as principais estratégias, um plano de ação que norteia a implantação deverá ser elaborado. Esse plano de ação deve responder as seguintes perguntas. Primeiro, o que deverá ser realizado? Segundo, quem fará o que? Atribuir responsabilidades. Terceiro, qual a consequência ideal das etapas, considerando a análise interna que foi realizada anteriormente. Quarto, quando as etapas ocorrerão? Nós temos aqui então a gestão do tempo, do cronograma. E quinto, quais as verbas serão necessárias para a sua implementação. Uma estratégia clara e programas de apoio bem delineados podem ser úteis se a empresa, inúteis, perdão, se a empresa falhar em sua implementação cuidadosa. Então, todo cuidado é pouco na hora dessa implementação. A estratégia é apenas um entre 7 elementos conforme a consultoria McKinsey, que trabalha para as empresas mais bem administradas. Inclusive existe, vamos usar o termo polo aqui no Brasil, o modelo 7S da McKinsey para o sucesso empresarial é composto por estratégia, estrutura, sistemas e ainda estilo pessoal, habilidades e valores compartilhados. Essa imagem ela ilustra claramente essa estratégia apresentada pela consultoria. Vocês vão observar nessa imagem aí que todos os elementos eles estão relacionados, estão direcionados para os chamados valores compartilhados. Dando prosseguimento à nossa discussão, nós temos então a última etapa, que é o controle estratégico. E aí nós temos o chamado monitoramento, feedback e controle. À medida que implementa a sua estratégia,
A empresa precisa rastrear os resultados e monitorar os novos desenvolvimentos nos ambientes interno e externo, porque fatalmente isso vai mudando. Alguns ambientes mantêm-se estáveis de um ano para o outro, outros se desenvolvem lentamente de maneira previsível. Ainda outros mudam rapidamente de maneira imprevisível. Uma coisa, turma, é certa. A empresa pode esperar uma coisa, o ambiente certamente mudará. E quando isso ocorrer, será necessário rever sua implementação, seus programas estratégicos ou até mesmo seus objetivos se a empresa quiser se manter competitiva no mercado. Esses são os ambientes que têm que ser levados em consideração constantemente nessa fase de feedback e controle. O ambiente demográfico. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando, por exemplo, da idade média dos consumidores, que isso pode mudar, da distribuição geográfica, hábitos, perfil do consumidor, perfil familiar. No ambiente econômico, nós temos que avaliar o que? A disponibilidade de crédito por parte de organizações financeiras. Temos que analisar aqui a cotação do dólar, temos que analisar a taxa de juros, do câmbio. No ambiente natural, analisar o aspecto da matéria-prima, o custo de energia. Eu faço uma observação aqui no ambiente natural, que vocês, não sei se vocês perceberam isso, perdão, é que nós estamos com um problema muito sério em relação ao eletrodoméstico no Brasil. Os preços estão muito altos nesse momento, porque as empresas reduziram a produção e a matéria-prima, geralmente dos produtos eletroeletrônicos, ela diminuiu essa produção. Geralmente essa matéria-prima dos componentes ela vem da China, da Coreia. E lá, em função dessa pandemia, se reduziu muito essa produção de matéria-prima. Consequentemente, o que se obtém, o preço está lá em cima. Em resumo, no final, quem paga o pato é o consumidor. Os eletrodomésticos, de modo geral, eles deram uma subida muito grande nesse momento. Mas isso tudo é um ciclo, né? Se a gente for observar, começou desde a matéria-prima. Então, dentro desse ambiente natural, esse ponto tem que ser bem observado. O ambiente tecnológico, observar as inovações, observar também a legislação sobre tecnologia, que vem sendo muito discutida, as restrições que, porventura, os governos aplicam nesse sentido. O ambiente político legal, analisar legislação tributária, legislação trabalhista, direito do consumidor e, por fim, o ambiente sociocultural, as relações sociais, o perfil do consumidor, as crenças, enfim, todos esses ambientes têm que ser constantemente analisados e mais especificamente nesse momento do monitoramento para se verificar se a maneira como eles se comportavam, a visão que se tinha desses ambientes no começo da elaboração do planejamento ainda se mantém. Caso tenha tido mudança, é necessário também fazer as mudanças necessárias no projeto, na sua implementação. Muito bem, turma. A gente encerra então esse nosso segundo vídeo de planejamento estratégico. O nosso próximo, último vídeo será sobre controle e avaliação do planejamento estratégico. Até lá!